Olá, aqui é o Ferreira. Vamos trabalhar hoje com a geometria plana, tá? Essa disciplina que é bastante explorada nos vestibulares e também que está no seu dia a dia, né? Observe o seguinte, a parte da geometria que nós vamos estudar hoje são os quadriláteros notáveis. Mas antes, observe o seguinte, você já viu falar em quadrilátero ferrífero? O quadrilátero ferrífero é uma região de Minas Gerais, né, localizada a poucos quilômetros da capital, Belo Horizonte. É a principal área produtora de minério de ferro do Brasil. Possui uma produção que abastece tanto o mercado nacional quanto os Estados Unidos, a União Europeia, e é exportada por meio de Porto de Tubarão, ou seja, que fica em Vitória, né, Espírito Santo. O que nós estamos falando é desse quadrilátero aqui, ó, tá? Ou seja, uma figura aí de quatro lados, né? Onde seus vértices estão nas cidades, seus vértices aqui, ó, né, estão nas cidades de Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Ele cobre uma área de 7.500 km². Então vamos aos quadriláteros notáveis, tá? O primeiro que nós vamos trabalhar aqui é o trapézio. O trapézio, na realidade, tá, pessoal, é aquele quadrilátero que tem dois lados paralelos. Então qualquer figura, né, é de quatro lados que tem dois lados paralelos, e aí você tem um trapézio. Tudo bem? Existe o trapézio escaleno, tá? Que é aquele trapézio, tá aqui o trapézio ABCD. O escaleno é aquele trapézio que os lados não paralelos, o AB e o CD, ele tem medidas diferentes, né? Então aqui tem a base maior que eu chamei de Bzinho e a base maior que eu chamei de Bzão. E aqui você tem a altura desse trapézio. Temos aí também um segundo trapézio, que é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele que tem ângulos retos. O ângulo A e o ângulo B formam ângulos de 90 graus aqui, o A90 e B90. E temos aí também um trapézio, que é o trapézio isósceles, né? O trapézio isósceles é aquele trapézio que os lados transversos, né, não paralelos, têm medidas iguais, são congruentes. Ou seja, o AB é congruente ao CD. Se o trapézio é isósceles, né, o AB é congruente ao CD, isso aqui é o símbolo de congruência, significa a mesma medida, né? E os ângulos da base do trapézio serão congruentes, ou seja, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo D e o ângulo B a mesma que o ângulo C. Outra observação, ó. Como o AD é paralelo a CD, né, aqui você vai ter duas paralelas e um transversal. Então aqui eu tenho dois ângulos colaterais internos, e os ângulos colaterais internos, né, são suplementares, ou seja, a soma vale 180 graus, né, a soma de suas medidas. Assim como o ângulo D mais o ângulo C, somando também vale 180 graus, tá? São suplementares. Vamos para o próximo quadrilátero notável. Bom, o próximo nós temos aqui o paralelogramo. É o quadrilátero com os lados opostos paralelos, tá? Então você tem aqui os lados opostos paralelos, ó. O lado AB é paralelo a CD, assim como o AD é paralelo a BC. Como consequência, os lados opostos, além de paralelos, são congruentes. Então, ou seja, a medida de AB é a mesma de CD e a medida de AD é a mesma de BC, né? Os lados opostos são congruentes. Mais um detalhe. As diagonais, né, do paralelogramo, tá aqui, as diagonais se dividem no ponto médio, no meio, tá? Então elas vão se cruzar aqui no meio, no ponto médio. E por sua vez, dois ângulos de versos opostos são congruentes, ou seja, os ângulos opostos têm medidas iguais. Essa medida é a mesma dessa e essa aqui vai ser a mesma dessa, tá? E pelos mesmos motivos que a gente viu no trapézio, né? Aqui você vai ter esse ângulo mais o ângulo D, vale 180 graus, assim como o B mais o C, o C vale 180 graus. E aqui a altura lá do paralelogramo.
É como se tivesse, por exemplo, aqui, ó, se o ângulo B vale 30 graus, então necessariamente aqui o D também vale 30. Se esse D vale 30, quanto vale esse aqui? 150 graus, porque a soma tem que dar 180. Então se esse é 150, esse aqui também vale 150 graus, certo? É o retângulo, né? Bastante conhecido. O que vem a ser retângulo? É o quadrilátero equiângulo. Ou seja, o equiângulo quer dizer o quê? Que ele tem ângulos, né, de medidas iguais. Os ângulos são congruentes. Ou seja, o ângulo A é congruente a C, que é congruente a B, que é congruente a D, e todos medem 90 graus. Ou seja, tem medidas iguais, né? E as diagonais são congruentes e divide-se no ponto médio. Ou seja, se traçar a diagonal AC, vai ter a mesma medida que a diagonal BD, e aí eles vão se encontrar no ponto médio, tá? E outra coisa também, os lados opostos são paralelos e congruentes, como a gente já falou, né? Se essa medida aqui é A, essa também vai ser A. Se essa é B, essa aqui vai ser B. E os lados, né, os opostos 2 a 2, são paralelos, ok? Bom, existe um retângulo, chama-se retângulo áureo, também conhecido como retângulo de ouro. Que vem a ser esse retângulo? Tá? É aquele retângulo cujos lados A e B, tá aqui o lado A e o lado B, estão na proporção áurea. Ou seja, o que significa isso? Se você pegar essa medida aqui A, dividir por essa medida B, você vai ter um valor φ, chama-se número áureo, que vale aproximadamente, né, 1,61803. E aí vai até infinito, né? E também essa medida aqui, ela é igual a raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Então aí você tem um retângulo áureo. Tudo bem? Alguns fabricantes de cartão de crédito, né, estão utilizando essa proporção, esse retângulo áureo, para fazer a fabricação desses cartões. O próximo que nós vamos falar é o losango. O que vem a ser o losango? É o quadrilátero equilátero. O que significa equilátero? Né? O aqui igual, látero, lado. Então tem lados de medidas iguais. Então está aqui o losango, né? Lados de medidas iguais. Isso aqui vale L, 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 todos os lados são congruentes. Tá ok? Que podemos falar mais sobre o losango. O ângulo M tem a mesma medida que o ângulo D, que o ângulo P, aliás, né? São congruentes. E o ângulo Q é congruente ao ângulo N. Símbolo de congruência, novamente, né? Eu comentando aqui, significa medidas iguais. Então esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, tá? É no caso do paralelogramo, né, que nós falamos agora. Esse aqui também não deixa de ser um paralelogramo, tá? Vamos ver depois por quê. Essa aqui chama-se diagonal maior, que eu estou chamando de Dzão, e essa aqui é a diagonal menor, que eu chamei de Dzinho, tá? E essas diagonais são bissetrizes, ou seja, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de medidas iguais, né? Então as diagonais são bissetrizes, divide-se também no ponto médio, no meio aqui, ó, na metade. Essa medida é a mesma dessa, e essa medida aqui é a mesma dessa, tá? Ponto médio, meio, metade. E são perpendiculares. As diagonais formam 90 graus entre si, tá? E os lados opostos são paralelos. MN é paralelo a QP, assim como QM é paralelo a NP. E como já falei, né, os quatro lados são congruentes entre si. Tudo bem? Certinho? Vamos falar do próximo quadrilátero, o famoso, né? O famoso quadrado. O quadrado é quadrilátero regular, né? Equiângulo e equilátero, ou seja, ângulos de medidas iguais e lados de medidas iguais, né? Então você tem aqui o famoso quadrado, né? Que podemos falar dele. As características aqui, ó, os quatro ângulos são congruentes, todos medem 90 graus, né, para que seja quadrado. As diagonais são bissetrizes, o mesmo caso aqui, ó, do losango, divide o ângulo aqui em 45 graus e 45 graus, né, quando você traça aqui a diagonal. Traça também a diagonal aqui, vai dividir aqui 45 graus e 45. Essa diagonal tem a mesma medida que essa, são congruentes, né, entre si.
e também são perpendiculares, tá? No caso aqui, ó, isso aqui também acontece no quadrado. Então, as diagonais formam 90 graus entre si, tá? E os lados opostos também são paralelos, né? 2 a 2, ó, paralelos, né? E lógico que os quatro lados são congruentes. E tem mais um detalhe aqui, ó, observa o seguinte, ó. Essas características aqui do losango, tá? Elas estão aqui. Então posso afirmar que isso aqui também é um losango. Porque para ser losango aqui eu tenho que ter, né? Tem que ser equilátero, e o quadrado também é losango. E eu posso afirmar também que isso aqui é um paralelogramo, né? Porque para que seja paralelogramo, né, você tem que ter os lados paralelos 2 a 2 e congruentes, ângulos opostos com medidas iguais, também o quadrado tem, né? Então isso aqui também eu posso afirmar que é um paralelogramo. E também é um retângulo, né? Para que seja retângulo tem que ter ângulos de 90 graus, aqui tem, né? As diagonais são congruentes, também tem, os lados são paralelos e congruentes, 2 a 2, então esse aqui também é um retângulo. E por sua vez eu posso afirmar que esse quadrado também é um trapézio, né? O que é que parece ser trapézio basta o quê? Para ser trapézio basta que os dois lados sejam paralelos de um quadrilátero, e o quadrado tem dois lados paralelos, então eu posso afirmar que isso aqui também é um trapézio, ok? Certinho? Bom, vamos mostrar isso que eu estou falando para vocês através do diagrama, né, da inclusão dos quadriláteros, que é esse diagrama aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, tá vendo? O quadrado, que é o conjunto dos losangos e conjunto dos retângulos. E aqui está o quadrado, ó. Então o quadrado é losango e o quadrado também é retângulo. E aqui você tem o conjunto dos paralelogramos, que é esse conjunto maior aqui, ó. Então isso aqui é paralelogramo, e todos eles são paralelogramos, ó. E aqui você tem o conjunto dos trapézios, então todos eles são trapézios. Porque para ser trapézio basta ter dois lados paralelos, né? E aí você tem o conjunto maior, é o conjunto dos quadriláteros. Você tem os notáveis e os não notáveis, tudo bem? Esse diagrama aqui te ajuda, tá, a resolver alguns exercícios, né, algumas questões, inclusive de vestibulares. Facilita quando você tem esse conhecimento, tá, ok? Bom, vamos falar aqui das bases de um trapézio. Quais são as bases de um trapézio? Aqui, olha só. Eu tenho aqui, seja MN pontos médios do trapézio abaixo, ou seja, eu vou traçar o ponto médio desse lado AD. O ponto médio está aqui, ó, estão chamando de M. Dividir esse lado aqui no meio, tá? E aqui eu tenho um ponto médio, estou chamando de N, do lado BC. Então tá aqui, divido o lado ao meio, tá? Em dois segmentos concluentes, ou seja, dois segmentos de medidas iguais, que é o segmento BN tem a mesma medida que o segmento NC, assim como a AM tem a mesma medida que MB, ok? Bom, aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse segmento aqui, ó, como eu fiz a união desses dois pontos, eu tracei o segmento MN. Esse segmento MN aqui é chamado de base média do trapézio, tá? Então a base média de um trapézio é o segmento de reta que une os dois pontos médios dos lados oblíquos, aliás, dos lados oblíquos, que são esses lados aqui não paralelos, tá? E seu comprimento é igual à média aritmética entre a base maior e a base menor, ou seja, o que significa isso? Você vai somar a base menor com a base maior e você vai dividir por 2. E aí você tem o tamanho dessa base média do trapézio, certo? Existe também a base harmônica, que vai ser a base harmônica. A base harmônica é o segmento RS, é aquele segmento, tá, que passa pelo ponto de interseção das duas diagonais. Como se calcula essa base harmônica RS, segmento RS? Você vai fazer o produto da base maior com a base menor, multiplicar por 2 e dividir pela soma dessas bases, né? Então aí você vai ter o tamanho
da base harmônica, né? 2 vezes x, y dividido por x mais y. Ok? Bom, e aí você tem a mediana de Euler. Que vem a ser a mediana de Euler? Na realidade aqui, ó, quando você traça as diagonais, e aqui é ponto médio, aqui também é ponto médio, então aqui eu vou ter bem nesse ponto P, esse ponto P está dividindo essa diagonal ao meio, isso aqui também é ponto médio. E esse ponto Q divide também essa diagonal AC no meio, ponto médio. Então esse segmento PQ aqui é chamado de mediana de Euler. Tá? Resumindo, como é que se calcula o que vem a ser a mediana de Euler? Tá? É aquele segmento, né, que tem extremo nos pontos médios das diagonais. E como se calcula, né, essa mediana de Euler, que é o segmento PQ? É o módulo da diferença entre as bases, dividido por 2. Eu coloquei módulo aqui, tá? Porque como se trata de medida, de tamanho, né, não pode ser negativo. Se você usa módulo, tanto faz você fazer x menos y como y menos x. Ok? Por exemplo, se aqui fosse 10, tá? E aqui 4, quanto vale esse segmento? Você ia fazer simplesmente 10 menos 4 dá 6, dividir por 2 vai dar 3, então esse segmento aqui vale 3. Se eu quiser a base média, esse segmento total aqui, você vai somar, tá? Seria 10 mais 4 dividido por 2, 14, né? 10 mais 4, 14 dividido por 2 dá 7, né? Essa medida aqui valeria 7. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte, ó, afirmação falsa, que é da Unesp, né? Vamos ao primeiro exercício do vestibular da Unesp. Ele fala o seguinte: a afirmação falsa aí tem aqui as alternativas, tá? Vamos descobrir qual é a afirmação falsa. Esse tipo de exercício, para a gente resolver, para ficar mais simples, né? Eu preciso só de trabalhar com o diagrama. Esse diagrama aqui vai me ajudar a resolver essa questão, e ela se torna simples, tá? Olha só, por exemplo, vamos analisar a primeira letra A. Letra A, todo quadrado é um losango. Aí você vem aqui no diagrama, tá aqui, ó, conjunto dos losangos. Ele está dizendo que todo quadrado é um losango. Afirmação verdadeira, né? Está aqui, ó. Percebeu como ficou simples? Então a letra A é verdadeira. A letra B, existem retângulos que não são losangos? Então vamos lá. Conjunto dos retângulos, conjunto dos losangos. Existe retângulo que não é losango? Sim. São esses retângulos aqui, ó. Por quê? Qual é o retângulo que é losango? É o quadrado. Então existe. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. Percebeu? Está simples, utilizando o diagrama da inclusão dos quadriláteros. Letra C, todo paralelogramo é um quadrilátero. Lógico, aqui, ó, conjunto dos paralelogramos, e aqui tem o conjunto dos quadriláteros. Então a afirmação também é verdadeira. Letra D, todo quadrado é um retângulo. Conjunto dos retângulos, e aqui o conjunto dos quadrados. Então todo quadrado é um retângulo. Também a letra D é verdadeira, tá? Bom, como ele quer que você marque a falsa, então logicamente vai ser a letra E, né? Mas vamos analisar. Um losango pode não ser paralelogramo. O losango, está aqui o conjunto dos losangos, né? E o conjunto dos paralelogramos. Ele está afirmando que o losango não pode ser paralelogramo. A afirmação é falsa, né? Porque todo losango é paralelogramo. Tudo bem? Então percebeu que é uma questão simples quando você tem esse conhecimento, né? Depende do caminho que você vai utilizar para fazer esse tipo de exercício. Então, para fazer esse tipo de exercício, você precisa aí de conceitos matemáticos, definições matemáticas, tá? Que se torna fácil a questão. Vamos a uma próxima questão. Essa questão do vestibular da UNB. Julga os itens a seguir certo ou errado. Então vamos analisar.
Item 1. Em qualquer paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio. Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou recorrer novamente o diagrama, né? Esse diagrama também vai me ajudar a resolver os itens, né? Nós vimos agora há pouco que no paralelogramo as diagonais se cortam ao meio, né? Então aqui, ó, traço no ponto médio, aqui também no losango vai ser ponto médio, no quadrado também vai ser ponto médio e no retângulo também vai ser ponto médio. Então se corta ao meio, certinho? Tudo bem? Então posso afirmar que o item 1 é certo. Vamos analisar o item 2. As diagonais de um losango são perpendiculares. Vimos também agora há pouco, né, que as diagonais de um losango são perpendiculares, formam 90 graus e também corta no ponto médio, né, se intercepta também no ponto médio. Então o item 2 também certíssimo. O item 3, as diagonais de um retângulo são congruentes, também vimos isso agora há pouco, né? No retângulo, quando você traça a diagonal, essa aqui, então você tem são congruentes, tá? Elas têm a mesma medida. Então também o item 3 está correto. Vamos analisar o item 4. Se um paralelogramo possui as diagonais congruentes, ou seja, medidas iguais, perpendiculares, formam 90 graus entre si, então ele é um quadrado. Vamos aqui à primeira parte aqui, ó. Se um paralelogramo possui as diagonais congruentes, tá aqui o conjunto dos paralelogramos, tá? Quais são os paralelogramos que possuem as diagonais congruentes, né? Aqui possui, não possui, aqui não possui. Então somente os paralelogramos, os quadrados e os retângulos, né? Essa diagonal aqui tem a mesma medida que essa e essa aqui, tá? Então esses dois aqui têm diagonais congruentes, medidas iguais. Agora tem que ser perpendiculares, né? Perpendiculares, aqui são perpendiculares? Não. Aqui são perpendiculares? São. Então ele só pode ser o que? Um quadrado. Portanto, o item 4 também está correto. Certinho? Percebeu a importância desse diagrama aqui, né? Da inclusão dos quadriláteros. Tudo bem? Próximo exercício. Sabe-se que a mediana de Euler é um comprimento do segmento cujos extremos são os pontos médios das diagonais de um quadrilátero. A partir disso, calcula em centímetros o comprimento da mediana de Euler de um trapézio cujas bases medem 5 centímetros e 3 centímetros, tá? Então vamos lá, vamos primeiro projetar um trapézio aqui. Como ele está dizendo que a mediana de Euler é o comprimento do segmento cujos os extremos são os pontos médios das diagonais, então vamos traçar as diagonais, tá? Eu tenho aqui o trapézio ABCD, aí eu vou traçar aqui a diagonal AC, vou traçar a diagonal BC, tá? De acordo aqui com as informações que eu tenho. Eu vou pegando as informações e vou jogando aqui na figura, né? Aí está dizendo que aqui, ó, traça o ponto médio aqui, traça o ponto médio aqui. Traçando o ponto médio aqui da diagonal BD, suponho que aqui seja o ponto médio, metade. Agora eu vou traçar o ponto médio aqui, ó. Vou chamar esse ponto de P e vou chamar esse aqui de Q, tá? De acordo com a informação que eu tenho aqui. O que vem a ser a mediana de Euler? É exatamente esse segmento aqui, PQ. Então, se você tem esse segmento PQ aqui, ó, traça ponto médio dessa diagonal, ponto médio, faz a união desses pontos, então esse segmento aqui chama-se mediana de Euler, tá ok? Então observe, ele está afirmando que essa base vale 5 centímetros, né, que chama-se base menor, que é o X, e a base maior chamei de Y, vale 37 centímetros, certinho? Temos que a base menor vale 5, a base maior 37, e PQ são os pontos médios das diagonais, logo o segmento PQ é a mediana de Euler.
como a gente calcula essa mediana, tá? Como a gente viu anteriormente. O cálculo da medida de PQ vem que PQ vai ser igual a quem? A diferença entre a base maior e a base menor. 37 menos 5, né? Dividir por 2. O 37 menos 5 é 32. Dividir por 2 dá 16. Tá? Então você tem a medida da mediana de Euler. Percebeu como ficou simples, né? Através do conhecimento que você tem. Tudo bem? Então por aqui encerramos essa parte, né? Uma parte da geometria, que são os quadriláteros.